Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Sami Costa e sejam bem-vindos ao nosso canal Girl Power. Hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento e nós temos uma convidada muito especial, Carla Costa. Vamos começar com a entrevista. Estava vendo um vídeo sobre autoconhecimento e uma moça comentou, eram duas moças, elas são empreendedoras, elas têm uma empresa gigantesca na Inglaterra, enfim, e uma ajuda muito a outra, elas são sócias e uma ajuda muito a outra nessa questão do autoconhecimento. E daí uma das moças comentou que o não para ela era uma coisa assim que deixava ela extremamente triste. Ela desistia das coisas quando ouvia um não e ela não entendia o porquê. E daí teve uma vez que essa sócia, ela era bem direta, a sócia falou não. E aí ela foi pra casa, ficou super chateada, tudo mais. Aí ela falou, peraí, mas não é a sócia que me deixou chateada, é alguma coisa, algum gatilho meu que me deixa chateada. E aí ela foi atrás da sócia e falou, olha, é um problema meu, uma dificuldade minha, mas eu queria compartilhar com você, se você puder me ajudar. Quando você fala a palavra não, me dá um gatilho e eu desisto do que eu quero. Porque para mim tem uma influência dos meus pais, que eles falavam não, e não tinha poder de argumentação e tudo mais, então foi um dos gatilhos que ela percebeu. Então ela pediu para essa moça se ela podia não mais falar não. E essa moça perguntou: "E o que eu posso falar substituindo o não?" E daí elas chegaram numa frase no meio termo, que não era o não, porque trazia o gatilho, mas era uma frase que ela conseguia entender. Ah, então deixa eu ver de uma outra maneira para conseguir conquistar o que eu quero. Isso foi muito interessante, porque hoje em dia, realmente, a palavra não, você lê em várias questões aí de negociação e tudo mais, que você não deve falar o não, mas é porque traz realmente para muita gente esse gatilho dos nossos pais. Não é não, e você não podia negociar, você não podia argumentar com os nossos pais. Então, acho que tem bastante gente aí com essa questão do gatilho do não, mas não é a outra pessoa que tá te bloqueando, é você, é um gatilho seu. Isso foi bem interessante quando ela falou, porque eu me identifiquei. Quando eu recebo um não, eu já fico, eu não fiz porque ele falou não. Não, você não fez porque foi uma decisão sua não fazer. Ele falou um não e você simplesmente aceitou aquele não e não foi além, não saiu da sua zona de conforto, né? Então não adianta você colocar a culpa no outro, porque você não está conseguindo se autoconhecer. Então isso é muito legal no ambiente de trabalho. A gente acaba colocando muito, eu não fiz porque o fulano falou alguma coisa. Eu não fiz porque aconteceu isso, isso, isso. Eu não fiz, a gente sempre terceiriza, né, a culpa. A gente nunca se olha e fala assim, bom, mas por que isso aconteceu? O que eu deixei de fazer por conta de um não? Não faz sentido. Procura outros meios para você conseguir chegar no seu sim, né? Não, é muito legal você falar isso também, sabe? Porque faz lembrar muito de um filósofo chamado Epiteto, que é o meu queridinho, eu adoro esse filósofo. E ele fala muito sobre essa questão. Porque é aquela coisa, sabe? Se eu virar pra você e xingar você com uma palavra feia, aquilo vai te chocar. Mas por que tá te chocando? Por que aquilo tá tirando você do seu equilíbrio? Por que você tá me dando todo esse poder de eu tirar o equilíbrio de você? Então, eu chamo isso do escudo do Epiteto, né, na minha mente. Então, quando alguém me ofende, eu não vou dar o poder para aquela pessoa de me tirar. Eu sei quem eu sou, eu sei das minhas competências, eu sei da minha capacidade. Se a pessoa tá me chamando, e muitas vezes as pessoas nos ofendem porque eles têm a necessidade de te diminuir para que eles consigam se elevar. Ou porque eles estão passando por algum processo de dificuldade, né? É muito comum quando você tá num momento de tensão, alguma coisa, pode não ser com você, ele tá passando com outra pessoa. Um momento de tensão, ele acaba descontando na pessoa mais próxima, na primeira pessoa que entrar na sala. Então, às vezes, não, definitivamente não é com você, na maioria das vezes. É uma coisa terceira que a pessoa tá passando e que a gente precisa parar, olhar, ter a empatia, né, de entender o que pode estar acontecendo com aquela pessoa, por que ele estaria reagindo, mas também não nos deixar influenciar, não nos deixar machucar aquela reação da pessoa. Exato, Então, até num relacionamento, né, muitas pessoas aceitam, né, um comentário crítico, uma coisa ruim, né, e você te tira daquele padrão, né, do que você está bem, né. A partir do momento que você entende que você tem controle sobre os seus sentimentos, aquilo que você
desenvolve, e até um exemplo que o Epiteto mesmo coloca, né? Por exemplo, por que você escolheu utilizar essa roupa? Por que eu escolhi usar essa blusa jeans? Né? É uma escolha que eu fiz um dia, é a mesma coisa com os nossos sentimentos. Eu escolhi estar bem, eu escolhi estar triste, eu fiz a escolha. Né? Obviamente que não é uma coisa fácil de colocar no dia a dia, porém, a partir do momento que você tem uma consciência maior, que você tem controle sobre a sua inteligência emocional, é um passo além, né? Uma ferramenta a mais que você tem para não deixar que o seu chefe seja grosseiro com você e você leve com você, né? O seu colega de trabalho que seja rude, né? Que te tire da sua estabilidade. Não, eu sei quem eu sou das minhas capacidades, eu sei que eu sou maior. Ele tá passando por um problema de dificuldade, ou é uma característica dele, aquela pessoa que tem necessidade de diminuir as outras pessoas para que ele possa se sentir superior. Enfim, existe uma infinidade de situações que podem estar acontecendo, mas eu não dou poder para aquela pessoa de tirar do meu controle, que eu acho muito legal. Eu super indico até a leitura desse livro, que é o Epiteto, A Arte de Viver, não sei se dá para ler, mas vale assim, são leituras pequenas, mas assim, ó, que vale muito a pena ler. E aí eu queria adicionar também que eu acho que é importante você ter um time de pessoas em volta de você, pessoas que te ajudem nesse processo de evolução. Não só os profissionais, que são de extrema importância, mas você ter amigos verdadeiros, né? No qual você pode contar, na qual você possa ter conversas ricas, né? Que eu falo com as minhas amigas, né? Eu falo, a gente tem conversas enriquecedoras, né? No qual eu sou livre o suficiente para demonstrar quem eu sou, o que aconteceu. Eu conto para elas assim, exatamente o que aconteceu e elas me colocam, olha, Carla, talvez você tivesse feito isso, ou talvez você tivesse feito aquilo, eu entendo, mas é quase que uma terapia uma com a outra, obviamente sem o processo de um profissional, mas é um processo que a gente tem de contar uma com a outra, né? São amigos verdadeiros com quem eu posso contar. Eu acho interessante também isso que você está falando, no âmbito profissional, você ter um mentor, uma pessoa que realmente não vai passar a mão na sua cabeça, que tudo que você faz é lindo, é maravilhoso, não. Um mentor dentro da sua empresa, que ele possa te ajudar na questão profissional para você poder crescer, você evoluir dentro da empresa. Então é muito importante mesmo você ter essa figura, você bater o papo com essa pessoa uma vez por mês, uma vez por semana, mas tem uma pessoa que te mostra a realidade, que fala a verdade para você poder se autoconhecer e poder crescer dentro da empresa. Exato, um mentor, uma mentora são assim, de extrema, né? E você sempre seguindo essas pessoas, né? O passo que essas pessoas, né, te colocaram na sua vida. E eu vou trazer também a questão, né, o que eu passei logo depois da pandemia, né, em que eu estava em busca desse processo de autoconhecimento, nesse meu processo de evolução, que eu ainda estou e vou continuar pro resto da minha vida. Mas teve um amigo muito querido meu, que é o Fábio Matsu. Um beijo, Fábio! Um beijo pra ele! E o Fábio, ele foi uma pessoa assim que ele não apenas me deu aquele empurrãozinho, ele me deu um pontapé assim nas costas e falou, vai, Carla, vai logo. Né? Porque pra mim, um dos meus sensos, né, de valores, né, era essa questão do reconhecimento. E eu tava em busca de uma forma de não só o meu trabalho, né, de eu ter uma renda extra, além do meu trabalho, né? Eu já tenho meu trabalho de segunda a sexta, né? Mas como é que eu podia achar uma outra forma de ganhar um dinheirinho extra, né? Para que eu pudesse começar também a pagar por essas formações, esses cursos, todos esses livros que eu tenho comprado, né? É uma renda extra, né? E para mim também era importante por essa questão de crescimento, né? Você se expõe, você conversa com as pessoas, você desenvolve, né, uma área nova, né? Não só no seu trabalho, né? Uma outra forma que você pode se desenvolver. E o Fábio, eu conversei com ele, conversei com você, conversei com outras amigas, né? Eu falei, meu, o que você acha de uma forma, se você tivesse a vida que eu tenho aqui nos Estados Unidos, né? Que tipo de renda extra você faria, né? E aí, várias pessoas me deram várias ideias. E o Fábio foi um deles que falou sobre a questão de fazer reenvio de caixas, né, de produtos dos Estados Unidos para o Brasil. Era um processo que iria me ajudar, né, a encontrar essa renda extra e eu poderia aprender bastante. Eu passei uma semana inteira assistindo todos os vídeos, tudo que eu podia ler, encontrar, entrar em contato, eu queria toda a informação e eu jamais me sentia capaz de começar a oferecer um serviço para os meus amigos, para minha família, no qual eu ia fazer um reenvio, uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Se eu fosse realmente esperar eu ter o conhecimento suficiente, eu acho que até hoje eu ia estar sentada aqui tentando chegar nesse nível. E o Fábio foi aquele empurrão, né? Que o Fábio falou, vamos embora.
E ele, o que ele fez? Ele falou, Carla, você já tá preparada, vamos lá. E aí ele postou no Instagram dele, que ele tem vários seguidores, né, vários amigos dele. E quando eu vi de manhã, tava lá um post dele no Instagram oferecendo, quase 40 pessoas começaram a me seguir no meu Instagram. Minha Nossa Senhora, mas eu não estou capaz, não sou capaz ainda, né? E aí eu comecei a responder as perguntas, comecei a ir aos pouquinhos, e ele, não, Carla, você consegue, vamos lá, vamos fazendo. E tá dando super certo, já vai fazer, em maio vai fazer um ano, né, que eu comecei a oferecer esse serviço, e tá dando super bem, tá dando super certo, tem muita coisa que eu venho aprendendo com o tempo, mas são conhecimentos assim, ó, que só agregam e só me fazem crescer mais ainda, né. Então é essa questão, você ter amigos verdadeiros que te apoiam, que te dão suporte, que estão lá, né, pra te ouvir, né, e te dar conselhos enriquecedores, né? Ou talvez que te dê uma... Carla, procura um terapeuta, vai falar com um psicólogo, que o seu problema tá indo um pouquinho além aqui, né? Porque existe também isso, né? Existem questões de químicas, né? Que precisam ser balanceadas. O legal desse exemplo que você trouxe aí também pro lado de carreira, que na aula que eu fiz, eles falam justamente sobre isso, que hoje em dia você não é uma carreira única. Você tem diversas carreiras paralelas que elas juntam, elas estão te formando. Então, a moça, durante a explicação dela, ela é formada em psicologia, ela tem uma empresa de recursos humanos, ela é conselheira de diversas empresas, de banco, de agronegócio, e ela falou que tudo aquilo forma ela. Então, essa questão de você ter uma carreira numa empresa, você tem o seu negócio, você tem os seus estudos, são diversas áreas que você trabalha e que formam uma Carla, mas que isso é muito importante, você não ficar só naquele mundo pequeno, você abrir, você expandir, isso agrega para você e te torna mais confiante. Hoje, além do conhecimento que você tem, você também tem uma segunda renda. Hoje em dia as pessoas têm muito medo de perder o emprego porque normalmente é a única renda. Não que esse segundo trabalho tenha a mesma renda do primeiro, mas você sabe que se acontecer alguma coisa você tem X% e se você já tem um começo de uma carreira ali. Então se você perder você consegue se doar 100% naquilo e vai crescer também. Então, o medo diminui, você consegue se sentir mais segura. Entendo tanto a parte de conhecimento, porque você teve que estudar, você teve que errar, você teve que conhecer muita coisa, mas também na parte financeira, isso te ajuda muito. E com base nisso também, eu acho que a experiência que você cria criando uma renda extra, criando um negócio próprio, é uma ideia pequenininha. Então, por exemplo, estou fazendo a parte de reenvio. Daqui a um tempo pode ser que eu resolva fazer alguma outra coisa dentro dessa área. São ideias que vão surgindo, né? E é uma experiência que você vai criando. Criando posts de Instagram que você não está acostumado. Você está acostumado a postar a foto do seu cachorrinho bonitinho, dos seus filhos. Você posta esse tipo de coisa, mas você começa a criar uma nova habilidade, né? Então você começa a criar essas novas habilidades no seu cérebro. Então, se você começa a criar, você não tá só focada naquele seu trabalho de segunda a sexta, né? Que você é cargo X, né? Você começa a desenvolver agora uma nova área. E pode ser que com o tempo você vem com uma nova ideia que seja muito melhor ainda, que talvez você faça muito mais renda com esse seu novo trabalho do que com o seu emprego de segunda a sexta, né? Que esse trabalho, né, de segunda a sexta é a sua forma de se manter com o seu valor da segurança, né? Com o seu zona de conforto para você ter segurança. É importante, é extremamente importante você ter esse trabalho, né? Você tem conta para pagar, né? Você tem que ter certeza que vai ter aquilo. Mas existe uma forma de você planejar, né? Se a pessoa também tem interesse em seguir uma nova carreira, você pode fazer um planejamento. Poxa, eu vou trabalhar por tanto tempo, vou começar já esse meu trabalho em paralelo, vou achando forma de já começar a gerar minha renda e gerar essa nova habilidade para que quando eu atinja um valor X, que eu sei que eu vou conseguir, eu consiga fazer essa transição para essa nova carreira, né? Então, não é, agora eu sou e pronto, eu vou. Toda essa habilidade que você conquista também, às vezes não é para você sair da empresa, às vezes você vai estudar alguma coisa. Por exemplo, eu tô editando vídeo agora porque abri meu canal no YouTube. Foi um mundo totalmente diferente, novo, assim, várias coisas eu nunca imaginava na vida. Além de toda a habilidade de começar a falar com uma câmera, que isso é muito difícil. Mas isso te traz conhecimentos e te traz uma nova visão que você pode implementar na empresa, onde você tem ali o seu salário fixo, onde está dentro da sua zona de conforto.
mas você vai conseguir atuar dentro da sua empresa de uma forma diferente, trazendo mais valores para a empresa. Então, você provavelmente você vai conseguir ser mais vista e vai ter mais oportunidades dentro da empresa, de vez você ficar naquele mundinho fechado. E eu posso até dizer também, essa minha formação em inteligência espiritual que eu fiz, me custou dinheiro, né? Eu tirei do meu próprio bolso para poder pagar. E eu nunca imaginei que eu poderia fazer o uso das ferramentas que eu aprendi no meu trabalho, né? Essa semana mesmo eu já coloquei várias dessas ferramentas que eu aprendi, já coloquei em uso, né? No meu dia a dia, né? Então amplia muito a sua mente, né? Você não tá usando só para o seu lado pessoal, na sua casa, com seus filhos, né? Você consegue trazer essas ferramentas que você aprende com essas novas, na sua vida pessoal, né? Você consegue trazer para o seu âmbito profissional também, né? E daí a inteligência espiritual, né? O que essa formação tem trazido para mim, né? Trouxe uma infinidade de amigos, né? Uma infinidade de ferramentas que eu tenho colocado em uso, né? E também essa questão do coaching, né? Que é uma habilidade nova que eu tenho trazido, não só com as minhas amigas, né? No qual eu tenho praticado, né? Mas pode ser uma carreira no futuro, né? Se vai ser ou não vai ser, é uma coisa que eu tô nesse processo. Mas nesse momento tá fazendo sentido, né? Eu tô usando no meu dia a dia, eu tô usando no meu trabalho, eu tô usando com as minhas amigas e no fundo pode virar uma carreira profissional aí. Bom, vamos começar a finalizar aqui o vídeo. A gente vai trazer um resuminho aí com as dicas de tudo que a gente veio falando. Então, sempre lembrar aí a importância do autoconhecimento, a importância de você buscar uma terapeuta, de você buscar uma psicóloga, você se olhar para dentro. Isso é muito importante para você ter o poder. Tem uma frase que, bom, lendo vários livros aí, que veio na minha mente, que o autoconhecimento traz o poder da consciência ao invés da reação. Então, você conseguir não reagir e você atuar conscientemente naquele momento, ele te traz possibilidades. Você consegue, durante o momento de nervosismo do seu chefe, que ele vai tentar descontar em você, provavelmente, eu entendo conscientemente, ele tá no momento ruim, eu devo falar de uma outra maneira esse assunto, ou trazer num outro momento. Então, te traz possibilidades de você atingir o seu objetivo. Então, bora para as dicas que eu acho que são muito importantes, né? Uma das coisas que como eu mencionei, né? Fazer um investimento no desenvolvimento humano, né? Na sua pessoa, né? Então, através de um psicólogo, terapeuta, busca um curso na área, né? É um curso que você pode buscar facilmente. A leitura, né? Busque leituras que eu posso indicar aqui de livros, né? Os meus estão em inglês, mas você consegue achar aí no Brasil. Existem alguns livros que vocês podem fazer a leitura que te ajudam. Então eu indico Os 4 Compromissos, o livro do Epiteto, que é A Arte de Viver. Algumas outras dicas que eu super aconselho. Então, investir numa meditação, uma yoga também ajuda muito. Trabalhe a sua respiração, né? Então existe a técnica do Ra, você consegue achar na internet, né? Mas é você respirar em 4 tempos. Então você inspira em 4, segura em 4, solta em 4 e segura em 4. E você fica repetindo. Existem algumas pessoas que ensinam a respiração Ra em 7 vezes, né? Então você respira em 7, segura em 7 e aí você vai fazendo esse ciclo. Então, às vezes, isso ajuda muito, né? No momento de confronto, no momento de dificuldade, no momento de pânico, né? Você tentar focar na sua respiração pode ser que te ajude muito. Uma coisa que me ajuda muito é quando um pensamento de pânico, um pensamento que eu perca o controle de mim mesma, eu trazer uma fala, trazer uma palavra que às vezes me ajude. Então, por exemplo, paz, uma palavra que eu trago bastante. Então, se eu começo a ter o pensamento ruim, eu paro, paz. E aí eu me trago novamente, né? Uma outra coisa que também é importante, bota o seu pé no chão na hora que você começar a entrar numa situação, que geralmente a gente meio que sai isso do nosso corpo, né? Mas quando você coloca o seu pé no chão, toca os seus dedos no chão para você voltar para aquele momento. Você tentar voltar a ter o controle sobre as suas emoções, né? Que é importante. Uma caminhada, um exercício físico, isso é básico, super importante. Se você não pode fazer um exercício físico, né? Obviamente, siga com um profissional da área, mas faz uma caminhada, dá uma volta na sua quadra se é possível, né? Às vezes sai da onde você tá, vai pra cozinha, pega uma água, né? Acha alguma forma dentro do seu ambiente, né? O que você pode fazer, né?
para você se voltar a ter o controle emocional, né? E eu acho que o último seria ter um grupo de amigos, né? Que você possa ter essas conversas, né? Ter pessoas com quem você possa confiar e você possa dividir com essas pessoas os seus problemas, né? As suas dificuldades, né? E ter, sem que alguém esteja te criticando, né? Ah, você não sabe mesmo, aquele tipo de coisa. Não, ser pessoas que te motivam, que te tragam coisas positivas na sua vida, né? Ter esse grupo de amigas amigos e amigas que é importantíssimo, né? Nesse grupo de amiga é muito importante a pessoa ser objetiva. Então, nessa situação, tem que falar a situação, não é? Você foi bobo nessa situação. Por quê? Porque eu falei isso. Então é importante ser muito objetivo nessa troca entre amigos, que é justamente entender a pessoa se autoanalisar com essa situação. Uma das dicas que você deu durante aqui o vídeo, que eu acho muito importante no ambiente de trabalho, é justamente você passou por uma situação que te tirou da zona de conforto. Para no momento que você estiver mais calma e reveja aquela situação, reviva aquela situação, mas com o intuito de entender o que foi o gatilho daquela situação, entender o porquê que aquilo te traz aquela emoção, entender o gatilho daquele confronto, o porquê que te gerou essa emoção e trabalhar. Não adianta também você só identificar e morrer ali, você tem que trabalhar o porquê que aquilo te gera aquela reação. Então foi muito legal essa sua dica realmente de entender, voltar naquele momento e entender o porquê. E na próxima situação, talvez você não vá conseguir ainda agir do jeito que você gostaria, mas então é um trabalho assim, muita prática. Até durante uma live que eu fiz com a Night, ela deu a dica que você tem que praticar. E é eterno. O autoconhecimento é uma coisa, a Carla mesma que falou durante a entrevista, que é uma coisa pro resto da vida. Você tem que se olhar para dentro todos os momentos, porque são fases também, né? Você não tem o mesmo sentimento de quando era uma criança. Então, cada momento da sua vida você tem que estar se analisando, você tem que estar olhando para dentro e entendendo os seus sentimentos. E lembrar sempre que agora, como ser adulto, a responsabilidade é tua, não é responsabilidade dos seus pais, dos seus avós. A responsabilidade era deles quando você era criança. Agora, como ser adulto, tá na tua mão, né? Se você ainda resolve viver na zona de conforto, não tem nada de errado, mas é uma escolha que você faz. É aquilo que você quer para você. Quando você também tem a opção, talvez, de desenvolver o seu lado emocional, ter esse controle, né? É uma questão de escolha. No fundo é uma questão de escolha, né? E lembrar, autoconhecimento é um processo eterno, é uma coisa que quanto mais você evolui, mais você quer. E pra mim é uma coisa assim que é uma sede que eu tenho por conhecimento, né? Quanto mais eu leio, mais eu quero descobrir, mais eu quero achar novas formas de me controlar, de ter o meu controle emocional, para que eu possa superar tudo isso que eu passei essa semana, né? Para que eu possa superar cada vez mais, né? Crescer profissionalmente, crescer na minha família, ser uma melhor esposa, ser uma melhor filha, ser uma melhor irmã, ser uma melhor amiga, né? Tudo isso, a gente começa a evoluir no nosso processo, né? Então, eu acho que isso é de extrema importância, mas, de novo, é uma questão de escolha. Mas lembra que a responsabilidade está na sua mão, né? Você pagar um profissional para te ajudar, ele é um caminho, ele te dá a mão, é uma ferramenta, mas vai de você fazer a escolha. Você pagar o profissional e achar que terceirizando alguém vai resolver o seu problema, ninguém vai resolver. É uma escolha que você vai ter que colocar em prática. A prática que vai fazer o conhecimento ser usado, né? Se você só tem a informação, mas não faz nada com aquela informação, é a mesma coisa que você não saber de nada, né? Então coloque em prática. Bom, e a última dica aqui são ferramentas de autoconhecimento focado para sua carreira. Como a Carla disse aqui, não adianta você só não adianta você só entrar nesse website e fazer o teste e pronto, acabou. Você realmente tem que trabalhar com aquilo. Então, eu vou deixar aqui 4 indicações de ferramentas na descrição do texto, mas que é focada realmente para carreiras de trabalho, autoconhecimento na carreira de trabalho. Existe um livro até que eu vou comentar, Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hills. Ele é bem interessante porque ele traz uma perspectiva daquilo que nos foi ensinado, dos medos que a gente cresceu na nossa vida, medo de... o livro, ele traz essa perspectiva, né? É uma conversa entre o Napoleão e esse diabo, né? Mas é uma conversa sobre os padrões que a gente cresceu na nossa vida, né? E por que é que a gente continua seguindo, e por que é que é tão importante que a gente continue seguindo, né? Por que é que as pessoas continuam seguindo
esses padrões que a sociedade impõe na nossa vida, né? E é muito interessante esse livro. A partir do momento que você passa a ser honesto, mas você passa a ser íntegro com você mesmo, você passa a seguir a sua vida, né? Com a sua integridade, com a pessoa que você é. Obviamente, com o desenvolvimento do seu autoconhecimento, de descobrir quem você é realmente, você consegue seguir o caminho que você deseja para você mesmo. Legal. Bom, vou agradecer muito aqui a sua participação. Realmente foi incrível ter você aqui no canal. E um beijo para todo mundo. Obrigada por estarem nos acompanhando aqui. E a gente se vê semana que vem. Obrigada, Sá, por me receber no seu canal. Adorei essa experiência e espero que a gente possa fazer mais vídeos no futuro. Obrigada, pessoal.